O Brasil está fervendo, é isso mesmo, você deve ter acompanhado aí pelos noticiários, pelos jornais, que estamos aumentando a temperatura média nesses dias. E isso pode ocasionar vários problemas à sua saúde. E eu vou te falar, se você já é hipertenso e toma medicação, tem problemas de arritmia, coração dilatado, coração inchado, coração crescido, tem problemas de doença pulmonar obstrutiva crônica, já tem alguém na família que tem demência de Alzheimer ou algum outro tipo de demência, ou crianças que são debilitadas, presta atenção nas dicas que eu vou dar aqui e eu vou falar de cada situação que é muito importante. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Temperaturas no Rio de Janeiro chegando a uma sensação térmica de 47 graus. Imagina isso em todo o país. Algumas cidades do interior são até piores. A sensação térmica é até pior, dependendo de onde está. Mato Grosso do Sul, Amazonas. A sensação, por ser muito úmido nesses locais, pode ultrapassar até 48, 49 graus. Depende muito da localidade. Isso já é temperaturas muito absurdas para a gente e principalmente para pessoas que têm debilidades e doenças. Hipertensos, por exemplo, que tomam medicações que são vasodilatadoras e também diuréticos. Quais são esses medicamentos? Por exemplo, os diuréticos furosemida, Idrion, hidroclorotiazida, clortalidona, Diopress. Esses medicamentos mais comuns que são prescritos podem fazer com que a pessoa que já tem a hipertensão e está tratando nessas condições facilite a desidratação. E aí começa a sensação de tontura, mal-estar, moleza, fraqueza. Tudo isso pode ocorrer porque não há o retorno àquela hidratação que o paciente necessita, que é aumentar nesses quadros quando há as ondas de calor e está em uso de diuréticos. Isso também pode acontecer nos pacientes que têm insuficiência cardíaca. O paciente que tem insuficiência cardíaca, que tem o coração dilatado, ele necessita dos medicamentos de toda forma, medicamentos que são para o coração e muitos deles são diuréticos. E esses diuréticos são fundamentais para manter o bom equilíbrio. Acontece duas coisas no paciente que tem o coração crescido e o coração dilatado. Se o paciente ele tem o centro da sede regulado, ele vai ingerir mais líquidos, mais água. Isso acontece pelo efeito do calor e isso é necessário. Entretanto, esses pacientes que têm o coração muito dilatado, eles começam a internar mais por insuficiência cardíaca. E temos também o outro extremo, aquele paciente que faz a dieta hídrica muito bem restrita, com pouco sódio, com pouca água, que ele sabe que ele já tem problemas relacionados ao coração. Por exemplo, ele toma 1,5 litro de água por dia e no calor ele vai tomar 1,5 litro certinho. E o uso do diurético ele vai fazer com que ele desidrate mais, porque isso, às vezes, ele não foi orientado para aumentar um pouco mais a ingesta de líquidos, principalmente de água, para compensar esse calor. É muito comum que os pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca, eles descompensam mais no calor do que no frio. Vou contar uma história para vocês. O paciente me procurou ontem, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O paciente me procurou porque é o seguinte, a pressão dele antes dessa onda de calor estava muito mais alta, ela tinha descompensado por falta do medicamento que vocês estão vendo aí, a atensina. Ela está em falta atualmente quando eu gravo esse vídeo no mercado. E aí ele resolveu tomar uma medicação chamada Diopress. Esse Diopress, que ele já tinha tomado anteriormente, é um diurético e são 2 diuréticos em um comprimido só. O que aconteceu? Ele desidratou bastante, ele foi numa pescaria e percebeu que ele estava ficando muito com mal-estar, com muita fraqueza, com muita moleza, querendo dormir toda hora, e ele percebeu que a pressão dele estava 8/4, 9/5, desse jeito. Então, são efeitos da desidratação. Ele trocou uma medicação sem orientação médica, porque ele achou que a pressão estava muito alta e aconteceu o contrário. Ele desidratou, ele perdeu muito líquido intravascular. O que é isso? Nós temos, em média, 4,8 litros de sangue no nosso corpo. E aí, quando a pessoa toma esse diurético, ele diminui essa quantidade, fazendo esses efeitos. E esses efeitos são muito ruins e também são limitantes. E aí ele voltou e me contou essa história. Lógico, nessa onda de calor, e ele já tinha
ele já estava tomando também um outro diurético já na receita dele para pressão. Então, não tomem medicação sem a informação médica adequada, sem antes falar com o seu cardiologista. Não troque achando que vai dar certo porque o vizinho toma ou um amigo toma. Então, essa é uma responsabilidade que eu quero passar aí para vocês saberem disso. Olha, quase aconteceu uma catástrofe aí com ele. Logo, ele adiantou a consulta e a gente já resolveu isso aí. Então, mas poderia ter sido uma catástrofe nessas condições. Outra coisa importante nesse calor, pacientes que são demenciados, estão institucionalizados numa instituição para idosos, um lar para idosos, outra coisa do tipo, é importante avaliar se eles estão hidratando esses idosos, porque o idoso com demência, ele não sabe pedir água, tá? Igual uma criança, porque ele perdeu o centro regulador da sede. Então, o idoso, ele vai desidratando de pouquinho em pouquinho, aí acontece piora da função dos rins, o coração também descompensa. Muito comum nessas ondas de calor descompensar também o pulmão. O pulmão, em pacientes que têm asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, a desidratação do calor e também o próprio calor por expor mais alérgenos, muitas vezes pode fazer com que o paciente ele piore as condições pneumológicas de asma, DPOC, enfisema. Então essas doenças ficam mais prevalentes nesses períodos. Outra coisa muito importante, pelo calor, a conservação dos alimentos é prejudicada. Um alimento que você come fora, por exemplo, que está exposto numa vitrine, num self-service, num restaurante, ele vai se decompor mais rapidamente. Você deve ter percebido aí, você compra a banana no supermercado, pega ela amarelinha, saiu da geladeira lá do supermercado, do estoque, e aí você leva para casa num saco plástico e ela já está preta. Então, isso acontece também com outros alimentos. Então, você comeu uma carne, uma gordurosa, alimentos que são fáceis de ter proliferação bacteriana, isso pode causar também doenças, principalmente gastrointestinais, que são as chamadas GECA, gastroenterocolites agudas. E essas gastroenterocolites agudas fazem com que o paciente, a pessoa tenha diarreia, perca água e piore muito mais essa condição. Então, estamos vendo isso nessas ondas de calor. Estamos com temperaturas e sensação térmica muito elevada. Então, esse é um vídeo de alertar vocês aí para essas condições. Tome cuidado se você toma diurético, esses que eu falei, medicamentos também vasodilatadores, que são monocordil, isordil, dinitrato de isosorbida, medicamentos como própria losartana, medicamentos que são vasodilatadores por natureza, também podem fazer com que a sua pressão abaixe demais por causa não do medicamento, porque você está desidratado. Uma pessoa que toma medicamentos desidratada, ela vai fazer hipotensão, vai fazer mal-estar. E não é por causa do medicamento, é porque o nosso corpo precisa daqueles 4,8 litros de sangue. Quando estamos desidratados, temos menos sangue, e aí quando o vaso dilata, aí o problema é a hipotensão, a queda da pressão e esses sintomas de muito mal-estar. Eu espero que esse vídeo eu tenha explicado tudo direitinho para vocês, e se ficou alguma dúvida, eu quero que você comente aqui, me pergunte que eu possa respondê-la aí, porque as dúvidas que você tem aqui pode ser a resposta ou então a mesma dúvida de outra pessoa que está querendo estar assistindo esse vídeo aqui. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.